Com vários títulos publicados em géneros que vão desde a ficção à biografia, Manuela Gonzaga regressa com o retrato de uma das mulheres mais importantes da história europeia da primeira metade do século XVI. Imperatriz Isabel de Portugal é um livro que contribui para a preservação da memória da nossa história. É uma biografia importante de uma personagem pouco conhecida, mas que foi particularmente muito importante na história da primeira metade do século XVI na Espanha, no sentido amplo do termo, tanto quer para a Espanha atual, quer para Portugal. É filha de Dom Manuel I, irmã de Dom João III, mulher de Carlos V, é uma personagem-chave para se perceber até a forma harmoniosa como Portugal e Castela, Portugal e Espanha se relacionaram neste tempo. E é um bom livro, que é uma coisa muito importante. A autora mergulha e vai até a alma da personagem. Esta personagem deixa que o historiador possa penetrá-la e ela fala, mas ao mesmo tempo é uma biografia que mostra o tempo da personagem, ou seja, digamos que este é um bom livro, é um livro que eu recomendo a toda a gente porque tem uma linguagem extremamente acessível, com o rigor necessário da história, com esta capacidade de articular a personagem com o seu tempo nas diferentes dimensões que a afetaram. E isso torna este livro um livro importante para se conhecer melhor Isabel e o seu tempo. Eu nunca mais vou olhar para a Isabel de Portugal, para as representações dela e pensar nesse momento da história sem que ela esteja muito presente. E, aliás, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu estava a escrever o fim do livro, e não acabo, por regra, não acabo numa parte triste, não acabo na morte, portanto há um prolongamento, há legados que ela deixa que eu... Mas quando acabo de escrever o capítulo da morte dela, aconteceu uma coisa muito extraordinária. Eu tive uma crise de choro. Porque, de facto, ela ficou muito... Eu andei 3 anos às ordens dela, realmente. E sim, ela passou a fazer parte da minha vida, se assim se pode dizer. Por um lado, nós não podemos, nesta época, mais do que em todas as épocas, encarar qualquer aspecto da história de Portugal sem tomarmos em consideração a história da Espanha e de Castela e dos reinos de Castela. E, por outro lado, toda a gente está ligada porque o sistema monárquico, com os casamentos entre si, eles são primos, eles são tios, eles são cunhados, eles são sogros uns dos outros, odeiam-se de morte. E depois tem um lado muito engraçado que é contrabalançado pelas mulheres e os seus ventres grávidos, a sua obrigação de fornecer filhos, e que são casamentos agendados com vista à paz e à união e à aliança de eterna amizade e que não dá muito mais confusão. E quer dizer, e tudo isto envolve estas pessoas numa teia de cumplicidades, de hostilidades, de cartas para cá, de cartas para lá, de embaixadas e de guerras, e fatalmente de guerras, que ouro nenhum consegue cobrir. Portanto, é também uma altura em que a bancarrota é quase permanente e em que os povos e os reis dependem dos banqueiros. É muito parecido, de certa forma, é parecido com agora. Dependem dos banqueiros, que cobram juros incomensuráveis e que no fim vai acabar por precipitar as nações anos depois em bancarrotas mesmo, e neste caso com até a falência dos banqueiros em questão. Mas o que é engraçado é que o que foi interessante para mim foi quem são estas mulheres, quem são estes homens, o que são estas guerras, o que são... É sempre em nome da paz. A guerra vem sempre em nome da paz. E o dinheiro é sempre muito útil para a paz. E os povos vivem na miséria.
e a Rainha na Saudade. Imperatriz Isabel de Portugal, de Manuela Gonzaga, é publicado pela Bertrand, que oferece 5 exemplares no passatempo de hoje. Às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: qual a obra que marca a estreia literária de Manuela Gonzaga? Participem através do e-mail lermais.lermelhor@filbox.com e tenham boas leituras.